Muito boa noite, amados irmãos, graças e a paz do Senhor Jesus, esteja com cada um de vocês. Hoje é um dia do Senhor, um dia especial, na qual nós celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus, e um dia especial também para a igreja, que é a data da organização da nossa igreja, e esse dia tem que ser comemorado por nós, tem que ser celebrado, né? Devemos agradecer a Deus, celebrar ao Senhor por mais essa data. Vamos começar nosso culto lendo o Salmo 147, verso de 1 a 11. Salmo 147. Vamos fazer a leitura alternada destes 11 primeiros versos. Salmo 147, vamos ler aqui, alternadamente, do verso 1 ao verso 11. A palavra de Deus vai dizer assim, Salmo 147, versos de 1 a 11, vamos ler alternado esse texto. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Para os de coração quebrantado, ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. E dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam em sua misericórdia. Até aqui a palavra do Senhor. O Senhor se agrada daqueles que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nós devemos sim cantar louvores ao Senhor, nós devemos sim adorar a nosso Deus, porque isso é bom, isso é agradável, isso é o que Ele quer de nós, isso é o que Ele espera de nós. Mas a gente não pode esquecer que o Senhor se agrada também daqueles que o temem, daqueles que têm respeito pelo Senhor, daqueles que sabem que o Senhor é grandioso demais para com eles, aqueles que sabem e entendem que o Senhor é poderoso, é o único que pode perdoar pecados, é o único que pode sarar as feridas, e é esse Deus que nós devemos temer e esperar nele toda a misericórdia. E assim nós podemos, fazendo isso, nós podemos adorá-lo, nós podemos cantar a Ele, nós podemos louvar o seu santo nome. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos reúne, ó Deus, em Tua casa, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá, ó Deus, esse tempo de louvor, esse tempo de consagração a Ti, ó Deus. Obrigado porque a sua igreja está reunida, obrigado porque o Senhor tem aberto estas portas, ó Deus, e nesta cidade nós podemos falar do Teu santo e eterno nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso para conosco, tem nos dado estes anos, ó Deus, de igreja. O Senhor tem sustentado este trabalho, ó Deus, em meio a tanto tempo, a meio a tantos percalços e dificuldades, mas, ó Senhor, nós confiamos no Teu santo poder
É o Senhor quem conduz a igreja ao bom termo. É o Senhor quem sustenta o teu trabalho. E é nisso que nós confiamos, ó Deus, ao longo destes anos que te servimos aqui neste lugar. Obrigado, Pai, por isso. Fica conosco, ó Deus, ao longo de todo este culto e aceite, ó Deus, o nosso louvor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar juntos o hino 37, Santo Nome. Versos de 1 a 8, vamos ler também de maneira alternada o texto, lendo de uma forma que possamos compreender bem o que está dito na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos a parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou
impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. O Senhor Deus, Ele nos instrui em muitas coisas, né? E Paulo, quando está tratando este assunto aqui com a igreja de Tessalônica, ele está falando: olha, eu sei que vocês têm progredido nisso, eu sei que vocês têm obedecido nisso, eu sei que vocês têm me ouvido e têm obedecido a palavra do Senhor, mas a gente precisa continuar progredindo cada vez mais. Então a palavra de Paulo aqui aos Tessalonicenses não é uma bronca contra alguma coisa que eles estavam cometendo de errado, mas é uma palavra de afirmação. Vamos continuar progredindo. Vamos continuar buscando em Deus a santificação. Vamos continuar buscando em Deus a abstenção das coisas impuras. Nós precisamos prestar atenção cada vez mais nisso. E Paulo está chamando a nossa atenção para que a nossa santidade seja algo ímpar na nossa vida, seja algo da qual a gente busque com muito empenho. A gente precisa buscar essas coisas, a gente precisa se desenvolver nisso, e é isso que agrada a Deus, é isso que a gente pode fazer, que vai agradar ao Senhor. E não porque alguém está pedindo isso, mas, como Paulo disse no verso 8, quem rejeita estas coisas não rejeita homem, e sim a Deus, quem nos dá o Espírito Santo. Se a gente rejeita as palavras de santidade do Senhor, a gente rejeita, na verdade, o Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos, clamando a Deus, a Ele, por perdão de pecados, e principalmente para que a gente possa continuar cada vez mais buscando a santidade no Senhor. Vamos orar, queridos, alguns instantes silenciosamente. E depois de algum tempo de oração silenciosa, vou pedir para que o presbítero José fique de pé e ore a Deus em confissão de pecados. Vamos orar? De amor, nós louvamos e bendizemos a Deus, o Senhor é gracioso, misericordioso para com o teu povo, sabendo, ó Deus, o quanto nós carecemos do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, e o Senhor nos estende, ó Deus, a tua salvação. Nós te bendizemos por isso. O teu povo sabe o quanto o Senhor é santo, glorioso, e o quanto que nós devemos honrar ao Senhor com o nosso procedimento, com as nossas ações e pensamentos. Quando, ó Deus, quantas vezes temos negligenciado, ó Deus, a vigilância quanto à nossa santidade. Nós pedimos perdão, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, nos ajuda a transformar a nossa vida para sermos exemplo de santidade e para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Nós confessamos a Ti que somos pecadores, ó Deus, precisamos do teu perdão e da tua misericórdia. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, antes da gente cantar alguns cânticos, Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. No ano de 2008, nessa mesma data, dia 16 de março, essa igreja estava sendo organizada como igreja. 17 anos de organização. O trabalho presbiteriano aqui em Porto Belo é muito mais antigo, não é mesmo? O trabalho presbiteriano aqui em Porto Belo está datando aí de quase 100 anos, quando em 1926
começou um trabalho evangelístico lá nos Índios. Né? Aqui nessa localidade, a gente tem registros da compra desse terreno aqui de 1964. Né? 1964 é a data da nossa escritura desse terreno. Alguns anos depois foi comprado outro terreno, e aí mais uns anos para frente foi comprado o terreno dos fundos. Né? Essa igreja aqui, então, tem este tanto tempo assim. Né? Em 98, esse grupo se reúne. Né? A nossa ata de abertura da igreja diz que dia 23 de novembro de 98, esse novo grupo se organiza para continuar esse trabalho. Né? E essa história vem desde essa data até aqui. Né? Então, a nossa igreja tem, sim, bastante tempo. Nós temos que nos orgulhar desse tempo que estamos firmes aqui. Como o Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. E nós vamos permanecer em nome de Jesus, firmes, né, sem se abalar, felizes pela igreja que nós temos, né, a igreja que ainda é fiel no que prega, fiel às Sagradas Escrituras, e nós devemos fazer com que o Senhor, fazer como o Senhor nos orienta sempre, né, e louvar a Deus por conta disso. Então hoje nós devemos nos alegrar, porque completamos 17 anos de organização. Nós vamos orar em nome do Senhor, agradecer por esta data bendita, justo hoje, né, exatamente hoje, nós fazemos aniversário e devemos nos alegrar. Vou pedir para que o Denilson fique de pé e ore a Deus agradecendo por esses 17 anos da nossa igreja. Vamos, né? Senhor nosso Deus, como é maravilhoso, ó Pai, estar na Tua presença, ó Deus, para Te louvar, Te bendizer o Teu santo e glorioso nome, ó Pai. Porque Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. E, ó Deus, como é maravilhoso também, ó Pai, fazer parte dessa igreja, ó Deus, com esses amados irmãos, o qual, ó Pai, hoje comemoramos 17 anos dessa igreja de organização, ó Pai. Muito obrigado pela vida dessa igreja. Muito obrigado pelo que o Senhor tem abençoado a cada membro, a cada irmão aqui nessa noite. Tem abençoado aqueles que também, ó Pai, não estão aqui conosco, estão em outras regiões. Muito obrigado, Pai, porque eles também fizeram parte dessa história. E nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito esteja pairando sobre essa igreja. Para que assim, ó Pai, nós continuamos, ó Deus, a levar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Fica com o Teu povo, Pai, nessa noite. É que eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. Aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas. Enquanto cantamos, pode fazer no gasofilácio. Esse primeiro cântico é bem conhecido da igreja, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Né? E que momento especial que nós temos para louvar ao Senhor. Vamos cantar então. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos lá? Yeah.
É tempo de louvar a Deus. O próximo cântico então é Jesus em tua presença, né? Jesus em tua presença. Tá? Último cântico, então, seja engrandecido, ó Deus, na minha vida, seja engrandecido.
Louve a Deus agora em oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Estamos aqui reunidos na tua casa para orar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, também por essa semana que nos desse a cada um de nós, Senhor, com a tua graça, com misericórdia, com saúde, Pai. Também quero agradecer por guardar os teus servos na tua casa para louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, em teu nome orando agora sempre. Amém. Amém. A igreja pode escutar. Chamar as crianças até 9 anos, né? Que vem à frente. Muito bem. Nossas crianças lindas. No dia de aniversário está mais bonita ainda, né? Coisa boa, né? As crianças vão cultuar o Senhor uma linguagem mais próxima, mais apropriada a elas, né? E isso muito nos alegra. Vou pedir para ele fazer oração pelas nossas crianças. Vamos orar? Amém. Podem ir lá? Muito bem, irmãos. Nós aqui vamos voltar para Marcos. Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29, conta a história muito interessante da morte de João Batista. E nós vamos passar por ela hoje neste sermão. Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. O tema que eu proponho para a mensagem de hoje é temor ao rei. Temor ao rei. Esse é o tema da mensagem de hoje, né, baseado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Ouça então a leitura da palavra de Deus, ouça com muita fé no seu coração, para que o Senhor fale com você nesta noite. Diz assim a palavra: Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o odiava, querendo matá-lo. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto ao rei, disse: quero-me sem demora, me des no prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem.
e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos hoje aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, Deus, aprender o verdadeiro temor ao Senhor. Nos faça compreender, ó Deus, como nós devemos nos portar diante de Ti, como nós devemos nos portar diante dos nossos pecados, e assim, ó Deus, temer ao Senhor com toda a sabedoria que vem do alto. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Histórias sobre reis e reinos são fascinantes. Como a gente gosta de ler em livros, filmes de TV, seriados que falam de castelos imponentes, de reis, de rainhas, de lutas sobre o trono, lutas para conquistar um trono. Isso a gente gosta demais. Os maiores livros, os maiores filmes sempre tratam dessas batalhas épicas, né, de governantes poderosos que assumem um trono, alguém que detém autoridade sobre uma nação. Isso nos chama muita atenção. Mas se há algo que é muito interessante quanto à grandeza dos reis, é o medo que muitos deles carregam. O mesmo tamanho que o rei possui em seu poder, em sua grandeza, há um medo que sempre está diante dele. Ao longo da história, nós vemos monarcas que, apesar de seu poder absoluto, tremiam diante de certas ameaças. Alguns temiam perder seu trono, outros temiam traições, e muitos deles temiam pessoas que eram aparentemente frágeis, mas que traziam consigo uma verdade tão poderosa que nem eles mesmos poderiam ignorar. Foi exatamente isso que aconteceu com Herodes Antipas. Um homem que tinha poder, autoridade e riqueza, mas que mesmo assim temia um homem tão simples quanto João. Um homem que se vestia de maneira interessante, né? Tinha uma roupa interessante, um homem que se alimentava de gafanhotos e grãos silvestres. Né? Que homem simples para um rei tão poderoso tremer de medo. Não é? E essa história do rei Herodes me fez lembrar de uma outra história, de um episódio que aconteceu na trajetória da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E isso é muito interessante, né? A igreja presbiteriana, ela nasceu no meio da reforma protestante, né? Nos mesmos movimentos da reforma protestante, a igreja presbiteriana nasceu. E isso aconteceu no século XVI, né? E esse movimento da reforma protestante desafiou diversos reis e rainhas, desafiou poderosos, né? E entre esses governantes tão poderosos estava a rainha Maria Stuart, que reinava na Escócia, né? Maria Stuart, ela tentou de todas as maneiras evitar o avanço da reforma protestante no século XVI. Mas tinha um homem muito simples também, que se chamava John Knox, que enfrentou a rainha Maria Stuart para que o evangelho fosse pregado na Escócia. O jovem John Knox, com apenas 30 anos de idade, foi condenado pela rainha Maria Stuart a ser escravo de galés, remador de galés. Por 1 ano e meio, ele se prostrou diante disso, servindo como escravo de galés. 1 ano e meio servindo assim. E foi liberto porque a pressão dos protestantes foi forte demais na rainha e ela o libertou. E há uma frase que é dita por ela nesse tempo que é assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10.000 homens. Eu tenho mais medo das orações de John Knox do que um exército de 10.000 homens. Se até mesmo
grandes reis e rainhas deste mundo temem diante daqueles que representam a Deus e a verdade da sua palavra. Que dizer do próprio Rei Jesus? A história de Herodes que a gente leu nos ensina que todos nós devemos temer o grande Rei Jesus. Mas aqueles que ousam se levantar contra o Senhor perecem, enquanto os que se dobram humildemente diante de Jesus encontram a verdadeira salvação. Aqueles que se levantam contra ele perecem, mas aqueles que se dobram humildemente diante de Jesus encontram a verdadeira salvação. E hoje a gente vai ver isso nessa história interessante de Herodes, João Batista e Herodias. Vamos começar com João Batista, né? O verso 14 diz que chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam ser ele João Batista. Marcos retoma a história de João Batista, que o evangelista já havia tratado lá no primeiro capítulo. A gente viu no primeiro capítulo que João Batista foi um grande porta-voz de Jesus, um arauto de Cristo, aquele que veio preparar caminho para Jesus Cristo. Um grande rei sempre precisa de um arauto, e esse arauto foi João Batista mesmo. E há muito tempo já havia sido profetizado que viria João Batista. Para você ter uma ideia, o profeta Malaquias disse, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Isaías também profetizou acerca de João Batista. Ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então os profetas diziam que antes da vinda de Jesus viria um arauto, alguém que prepararia o seu caminho, e este era João Batista. O seu ministério chamou muita atenção naquela época. O ministério de João Batista, no capítulo 1, verso 5, diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. João Batista estava realmente reavivando aquele povo, preparando-nos para a vinda de Jesus. A pregação de João Batista, assim como o seu batismo, da qual ele fazia, era algo muito simples. Porque ele diz que ele pregava o batismo de arrependimento de pecados. Só isso. O que João Batista pregava era: precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O problema é que foi justamente por isso que ele morreu. Porque ele pregou isso até mesmo para o grande rei Herodes. Mas quem que eles estavam vendo ali? Era João? Era Elias? Era Jesus? O que estava acontecendo? Porque o pessoal não estava entendendo. Quando essa história chegou aos ouvidos de Herodes, as pessoas diziam: será que é João Batista? Ou será que é Elias? Ou será que é um grande profeta? Você tem que se lembrar o seguinte: os judeus daquela época acreditavam que as profecias haviam sido encerradas com Malaquias 400 anos antes. Eles entendiam que eles estavam vivendo num tempo de silêncio de Deus. Esses 400 anos que eles viveram, desde o profeta Malaquias até os evangelhos, foi um tempo de 400 anos que não havia profeta naquela época. E Malaquias, em sua última profecia, ele disse que o Senhor ele disse que o grande mensageiro do Senhor, falando de Jesus, viria e anunciaria o fim dos tempos. Então, Malaquias disse isso nas suas últimas profecias. E Malaquias disse que esse mensageiro que viria antes de Jesus se chamaria Elias. Isso está lá no texto de Malaquias, nos seus últimos versos. Como Elias foi um grande profeta,
E Elias não passou pela morte, não é mesmo? Elias foi elevado ao céu com uma grande carruagem de fogo. A expectativa do povo, então, era que Elias voltaria dessa forma e anunciaria Jesus Cristo. É por isso que Jesus é confundido tanto com João Batista como com Elias, uma vez que foram homens de poder, homens cheios do Espírito Santo, homens que eram profetas reconhecidos ali, mas todos sabiam que Jesus era muito maior do que eles. Herodes não foi diferente. Olha só, que Herodes, o rei, percebeu que Jesus era um profeta maior e mais poderoso do que João Batista. Ele estava preocupado demais. O texto diz aqui no verso 14, olha só, que chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Lembra que eu falei que a pregação de João Batista foi reconhecida de maneira muito grande, porque era conhecida por toda a Judéia e Jerusalém? Mas a gente já viu que lá no capítulo 3, verso 7, diz que a pregação de Jesus havia alcançado algo que era inimaginável. O texto diz que seguiam Jesus os da Galileia, uma grande multidão da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia. Se a mensagem de João chegou longe, a de Jesus chegou muito mais. A de Jesus já estava ultrapassando as fronteiras de Jerusalém. Era algo realmente jamais inimaginável ali. E a missão de Jesus agora, além de ter alcançado tamanha repercussão, o Senhor estava mandando, o Senhor estava enviando os seus discípulos de 2 em 2. Quando isso chega no ouvido de Herodes, ele fica perturbado. Jesus já estava muito reconhecido, uma multidão já o seguia, e agora o poder de Jesus estava sendo entregue aos seus discípulos, e de 2 em 2 eles saíam a pregar a palavra de Deus, a curar os enfermos e a expulsar demônios. Quando Herodes deu conta do que estava acontecendo, ele ficou desesperado. Ele tremeu de medo, porque ele havia mandado matar João, mas agora tinha alguém que era muito maior que João. E Herodes começou a ficar desesperado por acreditar que Jesus o assombraria, assim como João o assombrou por muito tempo. João Batista, a princípio, foi preso por Herodes, porque João ele denunciava o adultério de Herodes com Herodias. Nós não temos muita informação bíblica dessa história de Herodes com Herodias, mas um historiador daquela época, que viveu naquele momento ali, chamado Flávio Joséfo, ele deixou registrado essa história, tintim por tintim. Herodes era um grande rei. Os historiadores da época escreviam sobre os grandes reis. E a história de Herodes ficou registrada para nós, tintim por tintim. Herodes, certo dia, foi visitar seu irmão Filipe. E ao visitar, ficou apaixonado pela sua esposa. A esposa do rei Herodes Filipe, aqui chamada somente de Herodias, chamava Salomé. Esse era o nome dela. Herodias é como um título de nobreza. Então todos eram Herodes. Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodias Salomé, todos tinham esse nome. E eles se apaixonaram e combinaram de cada um largar o seu respectivo marido e esposa e se casarem. Para João e para o Senhor, isso era pura traição. Isso era adultério. Para as Escrituras, isso é incesto. Porque ela era como da família, ela era esposa do seu irmão. E foi isso que João fez.
denunciou o pecado de Herodes e denunciou o pecado de Herodias. Herodes não tinha coragem de matar João. O texto diz que isso se dava porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o tinha em segurança. Ele não teve coragem de matar João, ele deixou ele preso no cárcere, apesar de toda a denúncia que João fez contra ele, de que aquele caso era pecado contra Deus. Mesmo assim, Herodes não teve coragem de matá-lo. Interessante notar isso, não é? Que além de não matar João, Herodes o escutava de boa mente. É interessante isso, não é? João, ele continuava denunciando Herodes, mesmo preso. E Herodes, mesmo assim, o escutava e de boa mente. Isso nos dá pelo menos duas boas lições para a gente aprender aqui. A primeira é que nós não devemos deixar de denunciar o pecado, mesmo que tal denúncia possa causar em nós males terríveis. João não teve medo de denunciar o próprio rei, o pecado do rei. E mesmo preso, ele continuou denunciando ele. Ele podia ter avançado, não é? Olha, eu estou preso aqui, talvez se eu falar que não é um pecado tão grave assim, quem sabe o rei me dá liberdade, né? Não. Ele continuou denunciando o rei. João não deixava de denunciar o seu pecado e buscava persuadir o rei para que o rei se arrependesse e desistisse de tudo aquilo. Meus irmãos, por muito menos a gente deixa de denunciar pecados. Por muito menos, não é mesmo? Por muito menos a gente deixa de denunciar pecados na nossa família, a gente deixa de denunciar pecados entre os nossos amigos. Eu não vou perder a amizade dele, tantos anos convivendo com ele, só porque agora ele está cometendo essa bobagem e eu vou denunciar? Não. A gente não tem coragem de denunciar pecados na família. Eu não vou causar mais alvoroço na minha família, não vou falar nada. A gente deixa de denunciar pecados dentro da igreja. Não vamos denunciar não, a gente vai perder a pessoa, né? Ela está ali com a gente, quem sabe ela se arrepende. Às vezes, meus irmãos, nós não tratamos alguns pecados por medo de perder as pessoas. Por medo de perder talvez um cargo, por medo de talvez perder um dízimo. E a gente deixa o pecado sem ser tratado. João não aplicou paliativo nenhum com o rei. Ele não diminuiu as suas denúncias. Ele não tratou aquele pecado como algo leviano. Ele disse claras palavras que aquilo que o rei fazia era uma terrível ofensa contra Deus e buscava que o rei se arrependesse e desfizesse tudo aquilo. A segunda lição que nós precisamos aprender, meus irmãos, é que não adianta ouvir simplesmente de boa mente. Não adianta ouvir de boa mente. O rei Herodes não havia matado João e continuava ouvindo a João, mas ele escutava as palavras de João apenas de boa mente. Meus irmãos, é preciso ter arrependimento sincero de pecados. Existem pessoas na igreja que são iguais a Herodes, sabe? Que gostam de ouvir a pregação. Existem pessoas que gostam, são simpáticas ao Evangelho, elas gostam de ouvir acerca de Jesus, sabem que elas possuem pecados que precisam ser abandonados, elas sabem disso, elas ouvem sobre isso, mas não se arrependem. Irmãos, que tristeza que é ver pessoas que anos após anos de igreja
não têm a sua vida transformada pelo Evangelho. Elas continuam, ano após ano, como Herodes, ouvindo de boa mente, sem se arrepender, não abandonam o erro. Herodes ouvia João falar dia após dia, ouvia de boa mente, ele gostava do que João dizia, ele entendia o que João dizia, mas não abandonava o seu pecado. A gente não pode ser como Herodes. A gente não pode ser simplesmente simpático ao Evangelho. A gente não pode ouvir simplesmente de boa mente. A gente tem que ouvir a denúncia do nosso pecado, se arrepender dele amargamente. É isso que precisa. A gente precisa ouvir as advertências contra o nosso pecado e se arrepender de verdade. A gente precisa olhar as acusações das Escrituras acerca do meu pecado e corrigi-las diante do Pai. Mesmo que isso doa na carne, mas que isso salve a nossa alma. Herodes pelo menos ouvia de boa mente, né? Ele ouvia a denúncia de João, as tentativas de correção. Já Herodias odiava João. As Escrituras deixam claro que ela queria matá-lo por conta dessa insistência de denunciar o pecado para Herodes. Herodias não estava satisfeita simplesmente com a prisão de João. Ela queria matá-lo porque ele continuava denunciando seu pecado, continuava tentando convencer Herodes de abandonar aquele caso. Provavelmente, ela temia que pela insistência de João, Herodes desistisse do casamento. Ela temia isso, e isso iria fazer com que ela perdesse o reino por completo. Por conta disso, ela sempre pediu para Herodes matar João. Sempre pediu. Toda oportunidade que ela tinha, ela pedia para ele matar João. Perceba, meu irmão, quanta amargura e ódio contra o profeta de Deus. Quanta amargura e ódio uma pessoa pode ter quando ela decide não abandonar o seu erro. E é isso que acontece em todos os casos. O pecado, meu irmão, estava cegando aquele casal. Herodes e Herodias já não estavam mais enxergando os erros que estavam cometendo. E eles iriam tentar corrigir esse erro, derramando sangue inocente. O salmista já dizia, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catapultas. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catapultas. É isso mesmo. A gente precisa ficar atento com a repreensão. A gente precisa ficar atento com a acusação do nosso pecado. Porque se a gente não corrigir esse pecado, Deus não vai abençoar. O que vai acontecer é um outro pecado. O que vai acontecer é a gente cair em algo maior. A gente não pode deixar de ouvir a correção. A gente não pode deixar com que o nosso coração seja endurecido contra a correção. A gente precisa logo eliminar ele. A gente precisa logo abandonar ele. Porque se a gente fizer como Herodes, se a gente fizer como Herodias, o que a gente vai tentar fazer é corrigir aquele pecado com um pecado maior ainda. E foi isso que aconteceu. A rainha foi persistente, até que no dia do aniversário de Herodes, eles estavam lá num banquete e todos em êxtase pelas bebidas, pelas comidas, pelas danças. Quando a filha da rainha dançou e agradou todos os convidados por conta daquela euforia, ela pediu a cabeça de João Batista. E o rei obedeceu.
É claro que quando ele ofereceu para ela, até mesmo te darei a metade do meu reino, isso é uma hipérbole, né? Um exagero. É claro que o rei nunca ia dividir o seu reino com ninguém, não é? Mas o que ele está dizendo aqui é que, olha, pode pedir algo caro que eu vou te dar. Ele iria exagerar no presente, ele iria dar algo muito valioso para ela. Mas ela muito sabiamente consultou a sua mãe e ela pediu a morte de João. Ela acreditava que com isso ela não perderia o reino. Um triste fim para João Batista, não é mesmo? Um triste fim para João Batista, o arauto do rei, o último dos profetas, perdeu a sua cabeça porque continuava denunciando o pecado. Isso nos ensina outra coisa, irmãos. Isso nos ensina, isso nos mostra, né, uma verdade, né, tão grande que é dura de encarar, né? Quão pouca recompensa os servos de Deus têm neste mundo. Quão pouca recompensa os servos de Deus têm neste mundo. A Bíblia não promete recompensas para a gente neste mundo, não. A Bíblia não promete riquezas e abundâncias para nós neste mundo. O grande João Batista, o homem que foi o arauto de Jesus Cristo, teve um fim triste, perdeu a sua cabeça por ser fiel ao Evangelho. Isso nos ensina, meus irmãos, a saber que as nossas recompensas não estão neste mundo. As nossas recompensas estão em Jesus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. O fim de Herodes e Herodias também foi triste, né? A história conta que depois disso, Herodias tentou convencer Herodes de ir até Roma, pedir para o imperador da época dar o status a Herodes de não mais rei, mas agora de um tetrarca, alguém que poderia tomar conta de 4 reinos. E o rei e o imperador entendeu aquilo como uma grande afronta, e o imperador Calígula entendeu que era uma conspiração de Herodes Agripa e deu a ele uma bela viagem para um lugar distante, para ele nunca mais importunar. Eles foram expulsos dali. Herodes e Herodias nunca mais apareceram na história. Lembra da história de John Knox que eu disse no início? Na sua oposição com a rainha Maria Stuart, Maria Stuart também teve um final triste. A história de oposição que ela teve contra o Evangelho não durou, né? Os protestantes nobres ali da Escócia, da Inglaterra, conseguiram fazer com que a fé evangélica, a fé protestante crescesse na região, e ela foi destituída do seu reinado. Pior, foi se esconder na Inglaterra, e ali junto da Elizabeth I, ela foi condenada à morte por conspiração. Filho de Maria Stuart assume o trono ainda criança. Ele era o rei James. O rei James, aquele rei que fez a tradução da Bíblia King James, que deu ao povo da Inglaterra e da fala inglesa uma Bíblia da sua língua. Meus irmãos, quando a gente não se dobra a Jesus, Jesus nos dobra. E ele dobrou a história, tirou Maria Stuart e John Knox. Então continuou, e foi ele quem organizou a igreja presbiteriana do jeito que nós conhecemos hoje. A lição que a gente tem que tomar hoje, meus irmãos, é que esconder o pecado e não se dobrar a Jesus em arrependimento nos faz perecer. Esconder o pecado e não se arrepender nos faz perecer. O rei Davi experimentou bem essa verdade. Davi também caiu no erro do adultério. Se encantou pela mulher de outro homem, desejou-a em secreto e teve um filho com ela. Sem se arrepender do seu pecado,
Davi diz no Salmo 42, verso 7, Davi diz no verso 32, verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi entendeu aquele salmo, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas, porque ele cometeu um adultério com Betseba, e não feliz com isso, cometeu um assassinato com Urias. E ele calou os seus pecados, não quis tratá-lo, não quis se dobrar. Mas a história conta que o profeta Natan foi confrontar Davi. O profeta Natan foi lá tentar convencer ele do seu erro. Ele falou: olha, Davi, vou te contar uma história. Um pastor que tinha uma única ovelha, que gostava tanto dela, que até mesmo dormia no mesmo lugar que ela, vivia numa cidade onde um grande homem rico, que tinha várias ovelhas, um visitante chega e o homem rico não quis se livrar de uma das suas ovelhas e matou a ovelha do homem pobre, a única ovelha que ele tinha. Davi ficou louco com aquilo. Davi falou: não, vamos matá-lo, condenado à morte está esse homem. E o profeta Natan disse: tu és o homem. Tu és o homem. Davi entendeu o seu erro. Davi ouviu a fala de Natan. Davi ouviu a condenação do seu pecado dita por ele mesmo e se arrependeu. Se arrependeu amargamente. O Salmo 32 ainda continua contando a história e disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste. Meus irmãos, a história de Herodes nos ensina: nós devemos temer ao rei, mas aqueles que se levantam contra ele perecem. E os que se dobram, aqueles que humildemente se arrependem, têm a sua salvação. Que o Senhor continue nos confrontando, que o Senhor continue nos apontando os nossos erros, mas que em temor ao Senhor a gente possa ouvir os nossos erros e se dobrar diante de Jesus e se arrepender. Que a gente pare de ser como Herodes, de ouvir só de boa mente. Que a gente possa ouvir a repreensão do nosso erro de todo o coração, assim como Davi fez, o homem segundo o coração de Deus, que ouviu e se arrependeu dos seus pecados. Jesus é maior que João, Jesus é maior que Davi. Que a gente possa ouvir a sua palavra e amá-lo de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 128, Preciosa Comunhão. Podem
nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que tanto toca aos nossos corações. Obrigado, Deus, por aprender hoje mais uma vez a temer ao Senhor da maneira correta, a servir ao Senhor da maneira certa, ó Deus, a ouvir, ó Deus, a tua palavra e ouvir a confrontação do nosso pecado da maneira certa, ó Deus, onde nós devemos nos colocar, ouvintes sim, mas arrependidos, ó Deus. Arrependidos e que nós possamos, ó Deus, com esse arrependimento sincero, nunca mais voltar a cometer a falha, Deus. Ó Senhor, nos dá forças para isso. Nos ajuda, ó Deus, a fazer desta forma. Ó Deus, que sempre que nós formos confrontados com a tua palavra, acusados de um erro, que a gente possa se dobrar, ó Deus, e não querer apagar esse erro cometendo um outro erro maior. Nos ajuda, Deus, nisso e que possamos, ó Deus, que possamos ter, ó Deus, a nossa fé desenvolvida, que possamos ser crentes mais maduros, mais parecidos contigo, tendo as características de verdadeiros cristãos, ó Deus. Ó Senhor, obrigado por essa noite, ó Deus, onde nós celebramos mais um aniversário dessa igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor até aqui tem sido fiel e tem nos sustentado. Ó Deus, essa igreja é tua, essa igreja tem o Senhor no centro e que possamos ter, ó Deus, essa confiança que é o Senhor que preserva, o Senhor que sustenta, é o Senhor que nos ampara em todo momento, Pai. Obrigado por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor nos dê uma boa semana debaixo da tua graça, nos proteja, nos sustente e nos oriente em todo o tempo, Pai. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.